Saudações, águias! Gostaria de convidar você a assistir esse vídeo até o final. Se você assistir e gostar, por favor, clique em gostei. Caso tenha interesse em assistir mais vídeos que estamos produzindo, se inscreva em nosso canal para receber informações de cada novo vídeo que postarmos. Muito obrigado e bons estudos! Essa videoaula tem a intenção de fixar os conceitos que compartilhamos na aula passada. Então aqui a gente vai fazer um exercício, onde eu vou pedir para vocês uma folha qualquer, vocês desenharem o plano cartesiano e localizar esses pontos que estão sendo pedidos aí, seguindo as seguintes coordenadas. Depois a gente retorna e vê a quantidade de acertos. Mas eu tenho certeza que se você assistiu o vídeo anterior, você não vai ter dificuldade em identificar esses pontos aí seguindo essas coordenadas. E assim que vocês terminarem, retomem os vídeos para ver a quantidade de acertos que tivemos aí. Pronto, galera? Já resolveram? Todos acertaram? Tiraram 10? Vamos conferir aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é lembrar daqueles conceitos das características dos quadrantes. Então eu já vejo que o ponto A e o ponto B, eles pertencem ao segundo quadrante. Por quê? Porque ele tem o x negativo e o y positivo. Eu tenho esses dois pontos pertencentes ao segundo quadrante. O C e o E, o J, o M, todos eles que têm valores 0, eu vou deixar por último para a gente poder explicar com um pouquinho mais de calma, haja visto que a gente não explicou na aula anterior os pontos que possuem coordenadas com valores de x ou de y sendo 0. Identifico aqui que o D e o H, o I e o G fazem parte do primeiro quadrante. Por quê? Tanto a coordenada x quanto a coordenada y são valores positivos. O F, eu já sei que ele faz parte do terceiro quadrante, porque tanto o x quanto o y têm valores negativos. E o L, eu sei que faz parte do quarto quadrante, porque ele tem o x positivo e o y negativo. Então vamos agora colocar todos os pontos nesse plano cartesiano e vamos conferir, vamos identificar para ver se a gente chega no resultado que a gente espera. Vamos verificar primeiro os pontos que estão no quadrante 1. O ponto D ele pede o x valendo 1 e o y também valendo 1. Então quando eu coloco o 1 como coordenada tanto do x e do y, eu vou chegar a um ponto. Então esse ponto D está correto. Então está localizado o ponto D. Eu vou anular aqui, vou riscar o meu ponto D. O ponto H, quando o x vale 2 e o y também vale 2. Então eu vou aqui no x, eu chego no ponto 2 e o y também 2. Então eu tenho aqui meu ponto H, 2 e 2, consegui achar mais um ponto que seria o meu ponto H. Já está localizando, colocando ao lado, mas vai ficar meio bagunçado. A intenção aqui é só verificar se a gente conseguiu realmente entender esse conceito de localização de pontos. O ponto I ele é composto de x valendo 3 e y valendo 1. Quando o x vale 3 e o y vale 1, o ponto ele aparece nessa posição. Com certeza você também deve ter achado aí no seu plano cartesiano. Então aí depois só falta lá o ponto G, que ele é composto do x valendo 1 e do y valendo 3. Então eu tenho o x valendo 1 e o y valendo 3. Então também já localizei o meu ponto no plano cartesiano. Legal? Agora vamos aqui para o segundo quadrante. Eu tenho o A valendo com o x valendo menos 2 e o y valendo 4. Então eu vou até a coordenada x valendo menos 2, vou até o y valendo 4 e eu encontro um ponto. Legal, meu ponto está aqui, então já localizei certinho, vou eliminar. Depois eu tenho outro ponto que é o ponto B, valendo o x valendo menos 1 e o y valendo 6. Então eu vou lá na coordenada menos 1, 6, legal, bateu. Eu tenho outro ponto aqui localizado. Tranquilinho, então vamos já eliminar.
Então, tanto os pontos verdes quanto os alaranjados eu consegui. Do quadrante 1, quadrante 2, eu consegui localizar esses pontos. No terceiro quadrante, eu tenho o x valendo menos 1 e o y valendo também menos 1. Então, eu vou localizar com o x valendo menos 1, o y valendo menos 1 também. Legal, localizei mais um ponto meu aqui. Legal, bateu. Menos 1, localizei o ponto. Vou terminar. Vamos lá para o quarto quadrante. Eu tenho lá o quarto quadrante com L valendo 1, o x do L valendo 1 e o y valendo menos 1. Então ele faz parte do quarto quadrante. Então vou lá em x valendo 1 e o y menos 1. Então localizei. Legal. Esse ponto também está correto. Agora vamos aos pontos que causam muita confusão. Então para isso eu vou despoluir um pouco aqui, eu vou apagar os outros pontos. Primeira coisa, o ponto, vou começar pelo mais simples aqui, o ponto 0, 0. O ponto 0, 0 é o ponto que é chamado de origem, é o ponto que tem o valor 0 no eixo x e o valor 0 no eixo y. Tanto o x quanto o y tem um valor 0. Este ponto aqui é o valor 0. O x vale quanto? 0. E o y também vale quanto? 0. É a junção, a intersecção ou encontro do eixo x com o eixo y. Esse é o meu ponto 0, 0. Tranquilos? Vamos localizar aqui o ponto 0, 2. Pensando bem, eu tenho aqui uma dúvida. Eu tenho aqui o ponto C, que é o 0, 2, e o ponto J, que é 2 e 0. Então, no ponto C, o x vale 0 e o y vale 2. No ponto J, o x vale 2 e o y vale 0. O ponto C, o x vale 0. Então, qual que é o valor de x? O valor de x é 0. Da onde parte o x que é 0? Está aqui, deste ponto. Aqui é o 0 do x. Quando você pega essa reta, você segue, você tem aqui o número 1, 2, 3, 4. Aqui você tem menos 1, x. Onde que é o 0 do eixo x? É aqui, nesse ponto. E agora ele pede que o y tenha um valor 2. Então o que eu faço? É só subir esse pontinho aqui até o 2. Por quê? Aqui eu parti do eixo x, que é 0, e coloquei no 2. Vamos imaginar, só para a gente entender. Se aqui fosse o valor, se o x aqui valesse 1, se o valor do x fosse 1, eu só viria para cá, seria 1, 2. Então vocês percebam que, como vale 0, eu vou partir da onde? Do 0, desse ponto aqui. Então do 0 até chegar no 2, o y vale 2. Então muita gente confunde esses dois valores. Agora o j. O nosso ponto j, ele tem propriedades contrárias. Então é o inverso. O x, onde começa o x? O x começa no 2. Se fosse 2, 1, eu viria aqui. O x vale 2 e o y vale 1, viria por aqui. Só que assim, o x ele vale 2 e o y vale 0. O y está nessa direção. Então o y vale 0. Então se o y vale 0, não está no valor de 1 e nem menos 1, o y está em 0. Quando o x vale 0 e temos um outro valor em y que não é 0, quando o x é 0, o ponto C é o eixo das ordenadas. Quando o x vale 2 e o y vale 0, então o ponto sempre vai estar no eixo das abscissas ou no eixo x. Então é fácil lembrar, se tiver 0 no x e qualquer outro número no y, o ponto vai estar no eixo y, em qualquer lugar do eixo y. Se eu tiver o x valendo 2 e o y valendo 0, o meu ponto vai estar em qualquer lugar do eixo x. Bem simples. O ponto M, por exemplo. O ponto M ele está com o x valendo 0
e o y valendo menos 2. Se o x vale 0 e o y menos 2, logo você vai ter que colocar o ponto no eixo y. Por quê? O eixo y tem um valor. Qual que é o valor do eixo y? Menos 2. Qual que é o valor de x? É 0. Então você parte do zero. Você partiu do zero, que é o eixo x, sempre você tem a coordenada x, e você vai até o ponto 2. Galera, espero que vocês tenham entendido a explicação. Se vocês não entenderam, retornem o vídeo, assistam novamente, postem suas dúvidas ou comentários, inscrevam-se no nosso canal. Muito obrigado, esperamos ter ajudado e até a próxima aula.